Evitar tocar na mesa para não derrubar. 14, 15, 19. Modo avião. Pronto. Uhum. Olá, gente, tudo bem? É uma alegria estar aqui com duas pessoas importantes que trabalham na área de educação. O professor Elias Conceição, Ogan de Terreiro, mas professor da rede pública, e a nossa querida professora Anália Santana, que além de ser professora da rede pública, é minha irmã e nossa irmã, né? Sim. Da nossa grande e venerável Irmandade dos Homens e das Mulheres Pretos e Pretas, que tem mais de 3 séculos de contribuição para a nossa sociedade. O bate-papo de hoje é um bate-papo que é preparatório para o Dia das tradições africanas, das nações do candomblé, um dia que é um dia nacional instituído pelo presidente Lula em 2023. Né? E já no 23, em março, o CONIRB, o Conselho Interreligioso da Bahia, junto com o Instituto Reparação, a Irmandade dos Pretos, fez o primeiro ato na reitoria da universidade. Assim, em 24, também em 25, tratando temas diversos relacionados com a tradição africana. Para este ano, o evento mudou de data em função do calendário da Universidade Federal, que está tendo muitas formaturas no Salão Nobre, e será no dia 8 de abril. Então, esse podcast é um pouco para traduzir este momento e preparar a gente para o dia 8. Falar da lei que cria esta data, instituída uma lei nacional, né, uma lei federal, e com vocês dois, que são dois educadores, já que o tema desse ano é a Lei 10.639, a Lei 11.645, que a modifica, que trata dos estudos da história da África, da cultura africana, da literatura afro-brasileira, nas escolas públicas e privadas. Então, esse é o nosso desafio, né, desse podcast do Reparapod. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Eu não sei que hora a gente vai ao ar, mas que bom estar aqui com o professor Elias e a professora Anália Santana. Olá, todas as pessoas, a todos, todas e todes. É muito importante esse momento. Agradeço imensamente ao Instituto Reparação e na pessoa do meu irmão, do sociólogo, né, Ailton Ferreira, e de toda a diretoria do Instituto Reparação, é claro, o convite para desenvolvermos esse diálogo. Falar da Lei 10.639 e falar de nós. Mas acho que antes de falar da Lei 10.639, é preciso a gente falar um pouco também de um pouco da trajetória, né, um pouco do histórico, do como foi até chegar, né, a Lei 10.639 e também ao Dia, né, Nacional, né, das ações de matriz africana, né, no nosso país. Uhum. Pois é, sejam todos bem-vindos a mais um encontro em que a temática é a evolução, a temática é a luta permanente por igualdade de direitos e em busca de uma paz que só virá quando entendermos que o respeito é a palavra que nos regerá enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, independente das escolhas que cada um faz. E nesse caminho é que vem a Lei 14.519, que em 2023 foi sancionada pelo presidente Lula, que institui o Dia Nacional das Tradições, das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Importantíssimo porque você tem uma cultura subvalorizada dentro de um processo educacional, dentro de um processo político, e que se não há uma lei que a consolide, que a traga ao vislumbramento social, termina que tudo que se faz e tudo que se fez se perde no decorrer da história e o apagamento ele se concretiza.
Então, essa lei ela é de fundamental importância e, como já disse bem o nosso irmão sociólogo Ailton Ferreira, nós viemos nesse caminho fazendo com que todos os anos, a partir da sua publicação ou seu sancionamento em 2023, um evento com toda a magnitude, estando na reitoria da UFBA, ele se processe para dar visibilidade àquilo que para nós é de fundamental importância. Uhum. Ogan Elias, professora Anália Santana, qual a importância, talvez seja óbvia essa pergunta e resposta, mas as coisas óbvias também devem ser ditas. Qual a importância fundamental desta data nacional das tradições africanas para a sociedade brasileira? Primeiro que nós somos fruto de povos, né, de comunidades africanas que foram arrancadas das suas terras, né? As nossas raízes estão, né, no além-mar e até hoje nós somos ligados a elas. Então, conhecer a nossa história, conhecer as nossas memórias, nos fortificarmos enquanto descendentes de africanos, né, nesse país, né, forjado pela invasão, forjado pela exploração, forjado por mais de 350 anos de escravização dos povos africanos e anteriormente dos povos indígenas. Então, é importante sim que a gente pense que falar da Lei 10.639, falar das contribuições, das tradições de matriz africana, é afirmar o que foi deslegitimado pela sociedade, né, eurocêntrica brasileira. Eu acho que uma coisa que antes de eu falar sobre isso, acho que é uma coisa que é interessante colocar, que esse dia 21, ele já vem de uma história, né, desde 1966, mais ou menos, que houve, né, o massacre na África do Sul, em Libreville, né, daquelas pessoas que lutavam contra o apartheid e várias pessoas, 69 pessoas foram assassinadas por querer, né, a livre convivência pacífica entre as pessoas. Então, nesse sentido, a ONU estabelece essa data como Dia Nacional de Luta contra a Discriminação Racial. E já vínhamos fazendo várias atividades, nas escolas, nos eventos, nas atividades. E essa lei agora de 2023, ela vem trazendo mais um recorte para a gente fortalecer e para a gente afirmar as nossas tradições africanas e afro-brasileiras. Porque se nós três estamos aqui, o sociólogo, né, o professor, quero chamar de professor, mas ele chama de sociólogo, você foi professor da minha mãe, então eu digo que você é professor, você deu curso para minha mãe lá em Irará, então você é professor para mim também. Então, ao sociólogo Ailton Ferreira, ao meu irmão Ogan Elias Conceição, né? Isso. O meu irmão Elias Conceição, porque eu chamo Elias, a gente chama convivência com as pessoas, e, né, a gente tem que falar com nome e sobrenome, como já falam os nossos antepassados. Então, se nós três estamos aqui neste momento, nesse podcast, falando do Instituto Reparação, falando da Lei 10.639, falando do dia do marco, né, do dia das tradições de matriz africana, porque os nossos ancestrais, os nossos antepassados, com suas lutas, com as religiões de matriz africana, né, com as comunidades quilombolas, com as comunidades que se organizaram politicamente, é por isso que nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, a resistência desses povos fizeram com que nós estivéssemos aqui e trouxéssemos e afirmássemos a nossa existência. Então, falar da Lei 10.639 é falar de povos que ficaram por muitos anos nesse país sem ter acesso à escola. Porque as primeiras leis da educação já dizia que, né, os pretos e os descendentes de africanos não poderiam estudar. E os leprosos. E os leprosos, né? Os escravizados e os africanos, os leprosos não poderiam estudar. Então, é muito importante esse momento para a gente estar discutindo. A lei em si, 14.519, eu gosto sempre de fazer uma analogia, porque às vezes as pessoas perguntam, para que um dia específico? Não é? Você, quando fala, por exemplo, em Dia das Mães,
Você pega o Dia das Mães, é todo dia. Você precisa reverenciar aquela, né, que é a sua genitora, é aquela peça mais importante para um processo de nascimento, formação de qualquer cidadão. Então, falando das tradições, das raízes de matriz africanas e nações do candomblé, nós estamos falando daquilo que nos faz nascer. Nós estamos falando da nossa ancestralidade. Então, seria para se falar todos os dias, mas diante do processo político socioeconômico que o país desenvolveu, é evidente que a nossa cultura, aquilo que é nossa essência, aquilo que faz parte do nosso nascer, a nossa maternidade cultural, não é? A nossa maternidade dialética, tudo aquilo que compõe o fazer humano, enquanto seres viventes, sábios e importantes, foi deixado em segundo plano ou em terceiro plano, ou nem deixado, simplesmente negado ou apagado. Então, quando uma lei dessa é instituída, se diz, olhe, isso aqui existe e vocês precisam valorizar o que é real, né? Vocês precisam entender que isso faz parte da formação de uma nação e que esta nação carrega muito e deve muito a este processo que vem de África e das demais etnias aqui brasileiras, porque a gente vai falar daqui a pouco da 11.645, né, que envolve aí os povos originários. Então, a importância, ela se entra nessa questão. Você precisa falar todos os dias, deveria falar todos os dias, porque é componente natural da formação da nação brasileira. Mas como isso não acontece de forma espontânea, então você precisa de uma lei para, pelo menos um dia, as pessoas pararem um pouco e fazerem uma reflexão sobre algo que é fundamental para um desenvolvimento harmônico da sociedade. A professora Anália, ela fala um pouco da impossibilidade do acesso à escola. E aí eu lembro a todos que estão nos assistindo que, além dessa impossibilidade do acesso, quando tivemos o acesso, não tivemos o acesso de forma plena, né? Então, por exemplo, gerações, professora, e muitas gerações de nossos pais, avós, até as nossas, até a minha, por exemplo, nós não sabíamos nem que África era um continente. A gente ficava ali imaginando que era um país tipo Portugal, Uruguai, né? Até porque quando as pessoas falam de África, parece que é uma coisa só. Então, assim, você vai à África, tem 54 países, né? A pessoa, quando vai para a França, vai para a França. Vai a Portugal, né? Não diz que vai para a Europa toda. A África a gente reduz. Então, durante muito tempo, a gente nem sabia que África era um país. Um continente. Não sabíamos da força da negritude no sentido da tecnologia, da medicina, da ciência. O que disseram para nós vagamente é que tinha um lugar chamado Egito, que tinha um rio Nilo e que tinha uma rainha branca, né, do Egito, que a gente via nos filmes da TV. E dizia que o Egito, o Nilo, o rio Nilo era uma dádiva, que por isso o arroz nascia. Nunca disseram que o pioneirismo da agricultura era coisa de preto. Né? Que a maquiagem que a gente usa hoje em dia, que a ciência, que a medicina, o isolamento de pessoas que a gente viu na pandemia, não foi criação da OMS, com todo respeito à Organização Mundial de Saúde, mas o Egito Antigo, quando não tinha um diagnóstico da doença, o primeiro ato era isolar as pessoas umas das outras para evitar a contaminação. Então, o isolamento social que fizemos em 2020 e 2021, a gente aprendeu com o Egito Antigo. Isso também não nos foi contado. Então, ainda com o acesso, esse acesso era limitado. E sobre nós, era tipo só escravidão e para lugar mais nenhum. Então, qual a contribuição do negro para a história do Brasil? A gente falava da escravidão e aí falava vagamente de maculelê, feijoada e acabou. E ali morreu aí. Então, quando ela fala da importância do estudo da Lei 10.639 e que o Brasil não cumpre, é uma pena. Né? Porque, por exemplo, o 21 de março, e é por isso que a data das tradições foi estabelecida nesse dia, é o marco, que é o Dia Internacional, acho que da luta, né? Contra a discriminação. Ia ser outra data, mas o relator foi o senador Paulo Paim. E aí ele sugeriu ao presidente que botasse no dia 21. Ou seja, é uma data que ficou.
Por que será, senhor e senhora, senhores, é que o 20 de novembro ainda não ficou consolidado na cabeça do povo brasileiro como uma data tal qual o 21, por exemplo, ou o Dia das Mães, como você bem citou, ou tantas outras datas? Porque nós temos essa dificuldade de registrar o 20 de novembro, que está na Lei 10.639, Sim, sim. e que as escolas não cumprem, e, no geral, a Lei 10.639, 30% das prefeituras do Brasil, estamos falando de 5.600 prefeituras no Brasil, 30% atende a lei mal, e 70% não está nem aí. Qual é a dificuldade do Brasil se entender quando se fala do Brasil com o povo preto dentro? Acredito simplesmente que é fruto do processo histórico, daquilo que se formou na mentalidade humana, inclusive do povo preto também, de não entender os seus próprios valores. Então você tem um 20 de novembro que é aqui ou ali, muitas vezes negado pela população, né? Dia da Consciência Negra, então fica aquela enquete, né, meio que superficial. Para que discutir consciência negra? O Dia da Consciência de quê? Por quê? Para quê? E o herói zumbi, e aí você citou a questão de não sermos pontuados historicamente como elementos de valor, de sabedoria, de criação, de tecnologia, de tanta coisa. O herói zumbi, ele não é retratado como herói dentro da história do Brasil. Ele só passa a figurar como elemento constituidor de resistência, de revolução, há pouco tempo, mas não como herói. A gente não vê, né, pelo menos nos livros de até 10 anos passados, porque recentemente a gente já consegue enxergar isso em algumas produções literárias, mas você não via isso. Então, essa população que ainda resiste em não admitir a necessidade de um 20 de novembro, ainda carrega, mesmo que involuntariamente, aquele resquício de um preconceito real mesmo contra o herói não Apolônio, ou seja, não relacionado a Apolo, deus grego. Herói é uma figura branca. O herói ensinado para nossos pais, para nossos avós e até para alguns de nós é o herói com a tez branca, com o tipo físico de Apolo, não é? Então, isso fica resguardado na mente de muitas pessoas. E aí, 20 de novembro, dia de zumbi, consciência negra, as pessoas fazem uma correlação e não enxergam aquilo como herói. Sabe? Aquele cara preto não pode ser um herói. O cara é preto, ele luta pelos seus direitos, mas de verdade fica latente ali. Parece que é uma coisa que vem na carga genética, sabe? A não aceitação do igual sendo preto, sendo algo de destaque superior. Mas isso é fruto, claro, de um processo, né, que vem na inconsciência coletiva. Eu gosto de dizer assim, consciência coletiva. Porque não é, muitas vezes, por má fé, né, não querer. Mas o processo histórico fez isso com o nosso povo. E as pessoas têm dificuldade, inclusive, de chegar na rua e usar uma camisa com zumbi. Usa com qualquer herói, outro, um Batman, um Superman, não sei o quê. Mas cadê o povo usando o herói zumbi com a lança na mão? Bem, ainda sem dando continuidade ao que nosso querido Elias está dizendo, tem toda uma questão de que nosso povo, né, os nossos antepassados, eles foram desumanizados. E até hoje nós buscamos a nossa humanização. Né? E nos processos de desumanização nossa é a questão da memória. Quando nós passamos a conhecer as nossas histórias, os nossos heróis, quando passamos a conhecer todo o protagonismo dos povos de matriz africana, que com suor, lágrimas e força conseguiram imprimir os seus conhecimentos trazidos de África para cá, nesse país, eles não foram aceitos ou colocados nos conhecimentos históricos socialmente construídos para a educação. E o que a gente percebe é que muitas tentativas de conhecimento dessa história foram feitas por muitos pesquisadores,
né, como Abdias do Nascimento. Então, hoje, quando nós encontramos a figura de Zumbi no livro, nas histórias, que nós já vestimos a camisa de Zumbi, mas muitas pessoas não vestem ainda, por fruto de muitos líderes, tanto homens como mulheres, que se debruçaram a forçar, né, esse fechamento do currículo brasileiro às histórias africanas e afro-brasileiras. Porque, como você falou, o estudo, quando eu estudava, né, eu sou de Irará, né, sou da roça de Irará, da fazenda Mombaça, lá em Boca de Várzea, Mombaça, que eu fico na fronteira. E Egito, na escola, lá no colégio que eu estudava, a gente estudava o Egito separado de tudo. Eu vim ligar Egito à África quando eu chego em Salvador, que eu tenho aulas com a professora, com a Macota Valdina, com os cursos do ILEAE, né, do projeto de extensão pedagógica, que a gente passa a conhecer, que nós passamos a conhecer um pouco as nossas histórias, e a partir disso a gente tem acesso a conhecimentos que a escola não dava, e que hoje eu dou para os meus alunos. Que eu explico aos meus alunos, que eu levo aos meus alunos, né, a imagem de Zumbi, a imagem, né, de tantos heróis, né, que precisam ser conhecidos. Então, a luta pela afirmação desses heróis, pela afirmação de Zumbi, se a sociedade brasileira já tivesse o aceito como um dos heróis da pátria, como estamos sendo hoje, nós não teríamos necessidade de ter o dia 20 de novembro da Consciência Negra. Mas ele não foi, ainda não é. Nós vamos construindo essa positivação da história de Zumbi e de tantos outros heróis, como Maria Filipa de Oliveira e tantos outros, para que a sociedade brasileira reconheça que nós temos matrizes de conhecimento que passam muito além da matriz vindo da Europa. Então, o que a gente quer é que as matrizes, o que a Lei 10.639 quer, é que o Dia da Consciência Negra seja um dia de reflexão, um dia de luta, um dia de autoafirmação da nossa identidade, que Zumbi seja visto como qualquer outro herói, né, como qualquer outro herói brasileiro, que tem aí milhares, que eu não vou citar nomes aqui, né, os brancos que estão aí de todas as páginas do livro, desde que o mundo é mundo, mas que eles também estejam nos livros, né? Que Zumbi esteja lá como um protagonista do povo negro que lutou junto com tantos outros, né? E que a gente pode sim, que nós podemos sim, inseri-lo no currículo para que tantas outras crianças, que as crianças de hoje se afirmem, tenham alegria de saber, o Zumbi foi uma pessoa importante, né? Eu quero me parecer com o Zumbi. Né? Isso é importante para a nossa história. E, além disso, que a história de Zumbi não seja trabalhada só na escola pública, mas nas escolas particulares, nas universidades, nos cursos de graduação, de pós-graduação. Porque eu já fui ter um diálogo com um grupo de pós-graduação que as pessoas nunca ouviram nem falar de Zumbi dos Palmares. Né, de Macota Valdina, que é uma das nossas mais velhas daqui, né, do movimento de terreiro de Salvador, e de tantos outros. Então, é importante. Se a sociedade ainda não tem legitimado isso, a lei ela é uma forma de a gente abrir um pouco da brecha e que as coisas aconteçam, que tenham a equidade entre todas as matrizes curriculares, as matrizes de construção do país, que elas sejam tratadas com respeito, com devido respeito e na mesma proporção. Né, que elas possam ser tratadas com leveza, não é com dureza, com leveza. A história de Zumbi sofreu muito, que hoje a gente traga a história de Zumbi com leveza, trazendo o sofrimento dele, mas lembrando que o sangue derramado de Zumbi é o que é de Zumbi e de tantos outros que construíram a Irmandade do Rosário dos Pretos, dos que construíram o Pelourinho, dos que construíram essa cidade de Salvador e o país, que o sangue derramado por eles sejam, né, movimento de força e de paz, como diz a canção do Rosário dos Pretos, que a gente possa trazê-los como referência para que o sangue não seja mais sangue derramado, mas sim sorriso nos rostos pretos, que eu acho que isso é importante também. Uhum. Que bom, estamos aqui no podcast
do Reparapod, Instituto Reparação, que faz parte do CONIRB, que é o Conselho Interreligioso da Bahia, que reúne pessoas de várias manifestações religiosas em combate ao racismo e ao racismo religioso. Estamos aqui também com as bênçãos da nossa Irmandade dos Homens e das Mulheres, pretos e pretas do Pelourinho. Mandar um abraço para o nosso prior, William Justo. Mandar um abraço para o nosso capelão, Padre Lázaro Muniz, e para todos os irmãos e irmãs da Irmandade e nossa do vice-priora. CONIRB, a vice-priora Glória Bonfim, Glória Maria da Glória Bonfim. Maria da Glória Bonfim. Quero aproveitar e mandar um abraço também para a nossa ex, que é nossa Iá Quequerê, da Casa de Oxumaré, que é Bome, Sandra Bispo. Sandra Bispo. Foi uma festa bonita esse Sandra. final de semana, ela lá liderando as pessoas num grande presente. Ogan Elias falou do herói, esqueci o nome agora. Você falou do herói romano, do herói grego. Ah, sim, o Apolo. Do Apolo. Aí eu lembrei de Hércules, Sim. lembrei de Sansão. A gente, quando era criança, provavelmente a professora Nália não esteja nessa lista, né? Mas a gente Sim. brincava de Sansão, da língua de Hércules, né? E mais pra cá um pouquinho, a gente teve Batman, Thor, Super-Homem, Príncipe Submarino, Homem-Aranha. E a minha geração e a anteriores e um pouco depois viram na TV vários heróis e heroínas. Homem gato, mulher gata, não sei o que, não sei o que. Tinha verde, que era Hulk, mas preto não tinha. Né? Do mesmo jeito, se você for para os estudos, né, das religiões ou das lideranças, dos mitos, você aprende sobre Baco, o rei, o deus do vinho, Dionísio, né, das festas, a beleza, né, e tal. Afrodite, a Vênus. A gente aprendia sobre essas divindades da Grécia e de Roma, mas nada sobre as divindades africanas. Né? Então, quando fala de qualquer coisa que não é dentro desse padrão entre Afrodite e Vênus, está amarrado em nome do Senhor, porque é coisa que não presta, né? Então, assim, eu penso que há uma dificuldade da lei, e eu experimentei isso quando eu fui gestor da igualdade em Salvador. O pessoal dizia assim, mas para quem ensinar a lei 10.609, essa lei é para ensinar macumba nas escolas. Aí eu tive a experiência, convidei a professora Gisélia Cruz, do Cruz, né, evangélica, e outros irmãos evangélicos, pretos e pretas, e fomos para o subúrbio conversar com o pessoal, com professores, que assim, se tem alguma resistência a quem não é evangélico, quando você chega com os evangélicos, então a conversa fica mais facilitada. E aí o pessoal dizia, e dá para tratar da lei 10.000 sem falar de macumba? Eu disse, meu Deus, eu faço uma conversa sobre a lei, não falo de orixá uma vez sequer, basta eu querer. Você pode falar, por exemplo, para um aluno do Curuzu, a importância do Ilê. Falar que ali perto tem um Perovaz, que foi a primeira ocupação urbana da história do Brasil. Você pode falar da fonte do Estica, na Coronel Tupi Caldas, e dizer que minha avó, Dona Lileta, e a minha mãe, que hoje tem 91, pegava água no chafariz para encher o túnel. Quando a gente fala de tradição africana, são todos os feitos, fazeres, aprendizados de nossos ancestrais e avós, e avós e tataravós. O chá, o mastruz com leite, curar a catapora e a varíola com determinadas substâncias, com folhas. Essa semana eu tomei uma porrada no joelho. Aí o médico passou um remédio. Como eu sou curioso, né? Como todo aluno, né? Fui ver o que era. Aí, sabe de que é feito o remédio? Não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda. Da folha da Maria Preta. A minha mãe não é de Candomblé. Minha mãe catava a Maria Preta nas ruas da Rua do Céu, ali na Liberdade, para fazer xarope para gente, junto com o sabugueiro. Isso é uma tradição africana e não é de Candomblé. Pela nossa até hoje. Minha mãe não é de Candomblé, mas minha mãe ia lá, pegava a Maria Preta com as bolinhazinhas vermelhas. Isso tudo você pode falar em sala de aula. Você pode falar da comida, né? Dos aspectos da culinária, do preparo, das roupas, de modo de vestir e tal, que tem a ver com tradições, com cultura, mas que não é uma, porque a religião é uma manifestação da cultura. Você tem 1000 coisas que não são da religião
e que estão lá. Então, o pirão não precisa ser de candomblé para comer pirão. Exato. Não precisa ser de candomblé para comer caruru. Não precisa ser de candomblé para entender algumas palavras da nossa linguagem. E as pessoas param logo naquilo que pode separar. Não, macumba a gente não quer conversar. Então, quem disse que é macumba? É o problema. É tanta coisa que você pode falar em salas com seus alunos, para eles terem orgulho da vida deles. Sim, Se você fala na Liberdade sobre o Ilê e fala em Itapuã sobre as ganhadeiras, alunos de escola pública, por exemplo, ali no São Bartolomeu, se você não falar da Bacia do Cobre, não falar que ali tem uma mata que é Mata Atlântica, que tem uma questão ambiental ali envolvida, que tinha tribos, nações indígenas naquele lugar. Então, você está falando de cultura, de tradição, não está entrando ainda no candomblé. Você pode até entrar, mas não é que falar disso tem que ser. Na verdade, é porque você não vai dar aula de candomblé. Agora, assim, como nós passamos a vida estudando a mitologia grego-romana, né, e outras, não há problema nenhum em você tratando, porque é importante que estabelecer o seguinte, muitas vezes é questão de interpretação. A 14.519, ela é bem clara, ela diz, olha, tradições das raízes matrizes africanas e nações do candomblé. Então, a própria lei já diz, você vai falar de coisas, mas de muitas coisas. E, além disso, você tem nações do candomblé. Que pode também, né? Que pode. Quando você vem para a Lei 10.639, ela vai estudar a história de África em África e a história afro-brasileira. Ou seja, você precisa conhecer o que deu origem à sua história no Brasil, você é obrigado a ir à África. Indo à África, em estudos, você vai descobrir também que aquela imensidão nos traz uma diversidade religiosa também. Você não tem só as religiões que no início eram chamadas de animistas, que vão aqui ser transformadas nas nações de candomblé que nós conhecemos. Nós temos outras religiões ao norte de África que não eram cultuadoras da espiritualidade de orixá, como a gente chama, e vão ser, né, trazidas para se misturarem às outras. Detalhe à parte, é muito tempo para a gente falar sobre isso. Mas a grande questão é, quando você se nega a trabalhar, é um aspecto meramente ignóbil, ou seja, é a ignorância plena, porque você não estudou nunca, por deficiência das universidades, dos cursos de formação, de graduação, de formação de professores, que nunca deram para nós esse viés. Quem traz de berço, como nós, quem não. Então o professor chega, recebe em 2003 a lei. Eu ouvi, ninguém me contou, professores vários e pessoas pretas dizerem não vou dar aula, não vou dar aula de macumba. Gente, é profundo desconhecimento do que a lei diz. Agora o detalhe é que você vai, em algum momento, ter que sinalizar, porque senão você oculta a parte da história. Ou seja, você vai repetir o processo de exclusão daquilo que é do povo preto. Então você precisa, sim, em algum momento, falar dos orixás, porque são os nossos deuses, as nossas divindades. Também, você não passou a vida falando de Thor? Por que não pode falar de Xangô? Os dois usam martelos, vamos dizer assim. Trabalham com a justiça. Não falou o tempo todo de Afrodite, deusa da beleza, porque não pode falar de Oxum. Faça um paralelo. Você não precisa entrar no mérito do fazer orixá, dos detalhes, do culto. Mas você precisa citar a divindade, assim como você passou séculos citando as outras divindades. Professora Anália, eu estudei no Duque de Caxias, na Liberdade, inglês, francês. Meu tio e os mais velhos, na mesma escola, estudaram latim. Ninguém virou. Eu não sou um cidadão inglês, nem sou um cidadão francês. Por que eu não posso estudar Iorubá? Qual é o risco? Acho que pode estudar tudo, porque, especialmente quando essa língua diz muito sobre nós. Então, as línguas africanas dizem muito sobre nós, porque se pensarmos que o português brasileiro ele foi, né, modificado, foi transformado a partir das línguas africanas, porque, assim, se pensarmos que várias palavras que nós falamos na língua portuguesa, apoderada pela língua portuguesa brasileira, elas foram trazidas pelos nossos ancestrais africanos, né, especialmente congos e angolas, e também, né, dos bantos e outros, né, os xejos, nagô. Pode sim, tem que se estudar sim, porque é a partir daí que a gente vai saber mais sobre a nossa história.
A professora Ieda Pessoa de Castro, ela tem um livro Falares Africanos no Brasil. Né? Esse livro de professora Ieda, ele é um marco, porque ele traz, né, a contribuição dos povos africanos na língua do português brasileiro. E quando eu fui trabalhando com os meus meninos das escolas municipais, dizendo para eles, mostrando uma afinidade de palavras que fazem parte da língua portuguesa, que são de origem africana, eles ficam encantados, eles querem aprender mais. Falar, quando você estava falando no momento anterior, das temáticas, tem milhares de temáticas que podem ser trabalhadas, como, por exemplo, as contribuições dos povos africanos na agricultura, na medicina, na astrologia, na construção social das comunidades, do trabalho coletivo. Então, tem muito o que aprender. Temos muito o que aprender com os povos, né, com as civilizações, né, com as contribuições civilizatórias africanas, né, e afro-brasileiras nas escolas. E se trabalhamos, nós passamos a conhecer. E o conhecimento liberta. Então, conhecer as tradições, né, africanas e afro-brasileiras é um processo importantíssimo de fortalecimento, de libertação, de transformação das nossas vidas. Então, se os nossos meninos lá nas escolas, quando nós trabalhamos, eles crescem querendo conhecer, querendo ler as histórias, porque eles não tinham acesso, e muitos deles ainda não têm acesso. Na minha sala de aula, eu levo muitas histórias. Eu levo o livro, né, da professora Ieda, falando das línguas africanas. Eu levo o livro da Bárbara Carini, falando, né, das meninas pretas, da menina preta que estudou na escola e que as pessoas, né, precisam conhecer essas matrizes africanas. Então, é importante, sim, que a língua iorubá, que a língua que as outras línguas bantus, né, além do iorubá, que é do jeito Nagô também, outras línguas, né, como o Kikongo, Kibundo, que a gente aprenda, porque essas línguas aqui vão fazer com que nós conhecemos mais sobre as nossas origens. E trabalhar a Lei 10.639 trabalha sobre nossa história. Né? Se 55% da população brasileira é negra, entre negros e pardos, né? Juntando os dois grupos, nós somos uma maioria da população que precisa se afirmar enquanto pessoas que são descendentes de povos milenares, de povos que têm história, que têm cultura, que têm memória, e que foi negada a isso na escola e na sociedade brasileira, né? Por todo um contexto de escravização, de racismo, né? De exclusão. Então, a gente tem que incluir. Se nos excluíram, agora é a época de incluir a partir das duas leis que a gente está trabalhando. Professor Elias, professora Anália, tem um dado triste, não é deste ano, acho que é final do ano passado. 66% das crianças em idade escolar que sofrem racismo, ou sofreram racismo, isso foi observado no ambiente da escola ou da creche. Isso tem alguma coisa a ver? Fala para as pessoas que estão nos acompanhando nesse debate com a não implementação da lei? Certamente, aí não tem nem o que discutir, porque a irmã Anália estava há pouco dizendo, a partir do momento que você desconhece a história, você não tem nem parâmetro para valorizar ou dizer uma história boa, uma história não boa. Então você tem uma negação, um apagamento medonho, né, gigantesco de valores que são assim inegáveis, né? Ela falou alguns aqui relacionados à ciência, à tecnologia, à astrologia, à medicina. Então, quando você parte para estudar, você pega um exemplo básico de África, como a mumificação, e vai dizer para as crianças que os africanos, aí você pode usar de forma generalizada para fortalecer a ideia, não fechar no Egito. Os africanos iniciam um processo que é até hoje, né, investigado, porque não se tem a certeza de como e quais realmente foram os elementos utilizados para fazer aquelas múmias que perduraram milhares e milhares de anos. Então, você não tendo ensinamentos de valorização do ser africano, independente da nação, da etnia, é claro que a criança ela não
vai se sentir valorizada, e o indivíduo adulto, ele não valoriza também a criança negra, porque ele vai olhar e não vai enxergar. É aquilo que eu disse há pouco, existe um processo, né, na mente humana e na mente do povo brasileiro, eu gosto de falar dos nossos principalmente, que faz uma negação seletiva a partir de um contexto histórico que eu digo sempre que parece a criação daqueles paradigmas, né? Você bota o macaquinho num lugar, bota a banana, ele vai mexer, você bate nele, vai mexer, daqui a pouco você tira o macaquinho, bota outro, tira a banana, cada vez que ele chega ali você bate, daqui a pouco você bota o macaquinho, que ele vai para o meio, ninguém nem bate, os outros batem nele para que ele não chegue no meio, para ninguém apanhar. Então você cria um ciclo e chega a um ponto de que as coisas estarem acontecendo e você pergunta por quê? Por que Ailton não pode ser eleito prefeito de Salvador, um exemplo? Porque os negros não conseguem uma votação significativa em qualquer que seja o cargo público. Se a maior parte da população de Salvador, segundo estatística, cerca de 80% é negra, qual é o problema? É o problema do preconceito, é o problema dessas crianças, né, que elas vão nascer com essa ideia de desvalorização do ser por conta da tez, por conta da pele, por conta... Aquela velha história, né? A nossa pele chega primeiro. Então as pessoas não veem você, um cidadão, um ser capaz, um ser com sabedoria, um ser com potência. Ela vê uma pele, e a pele é o sinônimo histórico de algo sem valor, de algo sem potencial, de algo que não merece respeito. É coisa. Parece que a gente passou disso há séculos, né? Mas não, porque a escravização oficial, ela terminou há pouco mais de 134 anos. 134 anos para 350, em termos didáticos, né? De escravização, não é nem a metade. Então a gente precisa aí de mais 350 de afirmação para tentar ir apagando essa memória, sabe, involuntária da negação do nosso ser por termos essa pele escura. E nesse sentido que, né, o nosso professor Elias traz, nosso alguém Elias traz, é o que Sueli Carneiro chamou de epistemicídio, né, que há, né, a destruição psicológica, mental, social, histórica de todos os conhecimentos trazidos pelos nossos ancestrais. Então, isso vai levar a gente próprio negar a nossa história. Por quantos anos eu não alisei o meu cabelo? Por quantos anos eu não fui? Eu tive colegas, se está acontecendo hoje na escola, já acontecia quando eu estudava há 30, 40, 50 anos atrás. A escola, que é o lugar de legitimação do conhecimento, o lugar forjado pela sociedade, onde o conhecimento tem que ser construído, lá se materializa o racismo e os preconceitos e as discriminações, porque a escola é espelho da sociedade. As crianças trazem de fora da escola para a escola o que a sociedade tem, que esse processo de racismo, de preconceito. Mas a criança, ela não nasce, né? Ela se torna racista, né? Como já dizem os outros estudiosos. Então, se a criança, como Nelson Mandela, né? Se a criança nasce, cresce, ninguém nasce, aprende, né? Isso. Se aprende a odiar pela pele, pela cor da pele, pelos olhos, ela agora, a escola é lugar de ela aprender, reaprender a saber que ela é bonita, que ela é importante, que a cor da pele preta não é feio, que feio é o preconceito, que feio é a discriminação. Então, essa escola, ela, a partir da Lei 10.639, mas a partir de outros povos que já construíram, outras pessoas que já construíram antes, que a gente tem que pensar em pessoas que que eu esqueci o nome da pessoa agora, mas depois a gente vê se lembra, mas a partir de pessoas que já construíram processos históricos dentro das escolas que trouxe para a escola uma outra forma, trazendo os conhecimentos indígenas e africanos para dentro da escola, e a escola se torna um espaço de amor, um espaço de conhecimento, um espaço de diversidade. Então, essa escola reflete esse racismo, porque o racismo está incrustido na sociedade. Mas a gente precisa também, uma coisa importante, antes de concluir esse pedacinho, pensar que a gente tem que ensinar às nossas crianças o protagonismo do povo preto.
Porque não basta só ensinar sobre racismo, sobre antirracismo. É preciso ensinar, né, sobre a positivação, o lindo de ser africano e afro-brasileiro. O que esse povo construiu para que a gente chegasse até aqui? Então, isso vai fazer com que as crianças aprendam a se defender do racismo. Porque eu ensino os meus alunos, eu digo, quando ele chamar de racismo, ensino aos meus alunos, eu ensinei a minha filha, eu vou ensinando aos meus alunos, olhe, quando ele falar que você chamar seu cabelo de feio, seu preto, fale, meu cabelo não é feio, não, feio é seu preconceito. Meu cabelo é encaracolado, é crespo, é carapinhado, porque eu venho de regiões quentes, meus ancestrais vêm de regiões quentes da terra, e para proteger do cérebro, o cabelo teve que ser, né, cacheado, enrolado, encaracolado. Que isso não é defeito. Então, fazer desse espaço escolar um espaço de protagonismo das diversidades históricas, culturais, né, sociais, artísticas, culturais, para que a gente possa, né, ter uma escola inclusiva. Para que o espaço escolar, as crianças tenham alegria de ir para a escola. Não é as crianças irem para a escola com vergonha, com medo. Mas é afirmar, né, essa história. E para isso tem que ter também a formação de professores. Aí entra o papel das universidades, o papel das secretarias municipais, estaduais de educação, o papel dos grupos de pesquisa. Eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado NGAL, que é o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros em Línguas e Culturas, que ele também trabalha a formação de professores. Está indo para os interiores, está indo para as escolas para dar formação. Não é para dar formação, mas para dialogar com as escolas, com nós professores, porque eu estou aqui num lugar privilegiado, né? Eu estou num lugar privilegiado como uma professora que já concluiu várias etapas de estudo, mas tem colegas que ainda não. E tem colegas que chegaram no mesmo nível que eu, que elas continuam com a prática que não acolhe as crianças, que não discute, que não desmistifica essa situação de quebrar paradigma. Porque não basta só se lastimar. A gente não está aqui no lugar de se lastimação. Muito bem. Nós estamos num lugar aqui no coletivo, porque a construção é coletiva. Não vai adiantar eu sozinha, eu tenho que estar em grupo, em coletivo. Também tenho que fazer meu papel enquanto educadora. Mas eu tenho que estar dialogando com outros grupos, me fortalecendo com os movimentos, com o movimento negro, com o movimento de mulheres, com o movimento dos terreiros, com o movimento do Instituto de Reparação, com o movimento da Irmandade do Rosário dos Pretos. Para que esse movimento coletivo, aí entra o que você colocou agora, da eleição. A eleição para presidente, para deputados, senadores, a gente precisa esse diálogo coletivo. Porque se a gente deixar somente as outras pessoas fazerem esse papel político, o nosso papel também é político. Esse papel político passa pela afirmação das nossas histórias, pelo conhecimento da nossa história e pelo fortalecimento coletivo social, né? Para que a gente mude essa sociedade, que fácil não está. Eu vi aqui agora duas coisas que me tocaram bastante. Uma é sobre a fala do professor Elias Conceição, quando ele diz que cadê os negros no poder? E aí eu queria fazer essa pergunta também. Se a gente tiver mais negras e negros em lugares estratégicos, a gente faz a lei acontecer. A outra coisa é o que a professora Anália traz. A gente não pode enterrar a cabeça no chão. Nós que somos educadores, educadoras, nós que temos a palavra, que temos a caneta, que falamos nas redes sociais, nós não podemos dizer para as meninas e os meninos, pretos e pretas, que estão na adolescência, de que o mundo acabou com o racismo. Não vai acabar. Eles inventaram de nos destruir, mas a gente não vai cair nessa armadilha. Nós temos que enfrentá-los e enfrentá-las, todos, racistas, como nossas avós, nossos pais enfrentaram. Professora Anália, minha avó, eu falo isso como uma lição de dignidade. Dignidade. A minha avó era uma mulher preta do bairro da Liberdade, na Rua do Céu. O sepultamento da minha avó deu 3 ônibus, fora a quantidade de gente que foi caminhando. Era uma celebridade. Enfrentou o racismo no tempo dela, mas não sucumbiu. Então, nossos
antepassados, avós, mãe, pai, tio, eles deram para a gente lições de como enfrentar o racismo, de como buscar a dignidade, de como lutar por direitos, estudar, que é um ato revolucionário para quem está em situação de dificuldade, mas a gente não pode assim, ai meu Deus, eu vou jogar minha cabeça no chão, eu vou desistir, eles venceram. Não! Os racistas, o racismo não vai nos vencer, vai nos atrapalhar, mas a gente está sempre dando golpes e dribles e passando. A gente aqui, doutora Anália, mestra, doutora, funcionária pública, professora, a senhora... E da roça. E da roça. A senhora venceu obstáculos. Elias, lá do Uberu, venceu o obstáculo. Nós vencemos obstáculos. E temos várias pessoas. Nossa dona Nilsa, né? E várias figuras do mundo, como Abdias, como Milton Santos, do interior, o nosso prêmio Nobel de Geografia, o homem que mudou a geografia no mundo. Então temos que ter esses exemplos e é importante significá-los nas escolas, nas leituras, para mostrar para a juventude, tem dificuldades, tem obstáculos, mas a gente está vencendo, todo dia a gente vence um pouquinho e precisa vencer mais. Agora, o horário está terminando, mas para fechar, para a gente ter o dia 21 de março mais forte, e para ter o novembro mais forte, e para ter a Lei 10.639 sendo cumprida de forma efetiva, para que a negritude seja mais respeitada. Negros e negras no poder, isso muda? A gente não pode ser ingênuo, começo dizendo assim. Né? Você precisa ter, evidentemente, as figuras, né, negras, pretas e pretos no poder com a formação, né, com o pré-requisito que é justamente a noção desse nosso lugar, dessa nossa história, dessa nossa ancestralidade. Porque nós tivemos um exemplo há algum tempo de um homem negro ocupando um espaço que foi lá a Fundação Palmares, e que a pele negra ali representava um algoz e não um irmão, né, de amor, de paz, de fraternidade. Então esse não é o único exemplo, a gente pega esse porque eu acho que todos conhecem, todos viram ou ouviram falar. Então nós precisamos sim ter as figuras representativas, porque ainda que não sejam tão atuantes, tem aquela coisa da visibilidade, né? A criança, o jovem, ele vai enxergar um igual na posição privilegiada, então eu posso também chegar até ali. Agora, é de fundamental importância que esse homem negro, que essa mulher negra, ele chegue em condições de discutir, de debater, de tomar realmente decisão e não fique ali sendo meramente um instrumento manipulado por um sistema, né, que nós conhecemos muito bem, institucional ou estrutural, racista, que vai fazer uso do nosso irmão ou da nossa irmã apenas como mais um meio, né, de nos ludibriar, isso não mais. Então, eu preciso de alguém com potencial, com competência e habilidade para realmente agir em nome né, da garantia dos direitos, do respeito à nossa história, à nossa ancestralidade. Na luta, professora, contra o feminicídio, todos nós aqui estamos juntos. E, portanto, a senhora vai encerrar esse bate-papo. Eu quero só pedir licença à senhora para anunciar. Dia 8 de abril, 14 horas, Salão Nobre da Reitoria da UFBA, ali no Canela. Vamos conversar sobre o dia 21, Dia Nacional das Tradições Africanas e das Nações do Candomblé, e vamos ligar essa data com a Lei 10.639. A professora Anália Santana vai encerrar esse bate-papo. Não é em homenagem, mas é em respeito às mulheres pela sua luta e assumindo aqui o compromisso de combater o feminicídio. Com certeza, acho que essa luta é uma luta de todas as pessoas, especialmente dos homens, que cada homem que for conversando com seus amigos, com seus vizinhos, em todos os lugares, né, para procurar ajuda, para se fortalecer, para a gente não ter mais muitas de nós sendo dizimadas. Acho que é uma luta coletiva, essa luta também contra o feminicídio. Então, negros e negras no poder, esses lugares estratégicos. Vou falar rapidinho, porque tem pouco tempo, né? Então,
é importante estar no lugar estratégico. Mas esses lugares estratégicos também tem que dialogar com as bases, dialogar com os movimentos, dialogar com a sociedade inteira. A mudança vai acontecer, está acontecendo aos poucos. Mas é necessário, levando em conta tudo que, né, o nosso professor Elias colocou, que essa luta pelo poder não seja só poder pelo poder, mas é que essa luta pelo poder, que cheguemos lá, que os nossos que chegarem lá, que dialoguem com a sociedade, que façam com que a sociedade busque a lutar pela diversidade e pelo respeito, pelo respeito, pelo acolhimento e inclusão de, se não for de todos, de quase todos, ou da maioria. Que não vai adiantar chegar um negro no poder e ele não dialogar com todos os setores da sociedade. O negro vai chegar no poder e vai lutar por todos os setores da sociedade, assim como os que estão nos cargos públicos também devem fazer esse diálogo com a sociedade, com estudo, com construção coletiva do poder também, né? Que acho que isso passa muito por isso. E agradecer, né, esse momento de troca, de diálogo, né? Especialmente ao Instituto Reparação, convidá-los e convidá-las, todas as pessoas, para o dia 8, né, de abril, estar presente na reitoria da UFA para esse diálogo, né, sobre as nações de matriz africana e sobre as tradições de matriz africana, que nós possamos, nesse ano de 2026, né, dialogar e trabalhar a Lei 10.639 com afinco. Gratidão. Se quiser, depois eu canto um trechinho de música. A senhora quer cantar? Pode. Bora? Pronto. Bora um sorriso negro, né, Dona Ivone Lara, saudando Dona Ivone Lara, e um hino do Rosário dos Pretos. Negra é a raiz da liberdade, negra é a raiz da liberdade, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade, negra é a raiz da liberdade. Gratidão, Instituto da Reparação. Olha lá, gratidão é baiano, né?